Bom, a nossa terceira lei do sistema, ela diz respeito ao equilíbrio nas relações. Porque, vejam, assim, tudo é uma questão de relacionamento. A gente se relaciona com os outros, humanos, a gente se relaciona com a fauna, com a flora em geral da natureza, a gente se relaciona com os temas, a gente se relaciona com os conteúdos, a gente se relaciona com o que está lá no conteúdo inconsciente, sim, inconscientemente, mas a gente se relaciona, os sonhos mostram isso, né? As experiências de imaginação ativa e espontâneas mostram isso. A gente se relaciona com o inconsciente coletivo da humanidade inteira, a gente se relaciona com as nossas próprias angústias, entende? A gente se relaciona com tudo. Tudo é uma questão relacional. Existir é uma questão relacional. Então, a terceira lei dos sistemas fala exatamente disso. A lei do equilíbrio nas relações. Coloquei duas pessoas aqui, não interessa se elas têm um relacionamento íntimo, familiar, não interessa se elas têm um relacionamento corporativo, se elas têm um relacionamento puramente social, de vizinhança, ou de se encontrar na rua sem nunca ter partilhado a vida com aquela pessoa, é uma questão de relacionamento. Então eu vou mostrar para vocês o movimento, ok? O que é fundamental na relação? É o movimento afetivo, entende? O movimento afetivo, como um dá e o outro recebe, entende? Como esse movimento se estabelece, essa dança psíquica se estabelece, é que vai dizer se essa lei está equilibrada ou não está equilibrada dentro do sistema, ok? Então vamos pensar, não interessa quem começa o movimento, né, a favor do outro, o movimento de dar, né? Ele deu um passo na direção dessa pessoa. Essa outra pessoa precisa ficar interessada para essa relação acontecer, né, crescer, expandir, se desenvolver. Essa pessoa tem que estar interessada, porque se ela fazer um recuo, não vai funcionar. Entendeu? Ela está quebrando a possibilidade afetiva dessa relação acontecer, ok? Então, suponhamos que não foi assim, que esse aqui deu um passo, ela vai dar um passo na direção dele. Maravilha! Significa o quê? Que ela está contando, que ela reconheceu, né, que é importante para ela o movimento a favor que esse outro fez com relação a ela. Então, ela está recompensando, ela está reconhecendo e ela está o quê? Alinhando esse relacionamento, ok? Aí, ela deu o passo dela, que gerou nessa pessoa, foi um bom passo, um passo honesto, um passo gostoso, um passo confiante, seguro, né? Gerou nele a vontade de quê? Dar mais outro passo na direção, ok? Significando que esse pequeno movimento que eu estou mostrando, significando que essas duas pessoas se interessaram, está fazendo sentido, não é? Se relacionar uma com a outra e elas veem possibilidade de crescimento nessa relação. Não interessa o tipo de relação que eles têm, ok? Obviamente que não dá para fazer assim, porque se estabelecer isso aqui é uma imagem de simbiose. Isso é uma coisa negativa dentro das relações. Aqui nessa imagem de simbiose, um não consegue enxergar nem o outro por inteiro. Entendeu? Vocês conseguem? Imaginem vocês grudadinhas em um outro alguém. Ou grudadinhos num tema, por exemplo, de uma forma meio fanatizada, né? Não tem nada que entra entre você e o outro. E você também não percebe, porque uma certa distância é importante para que a gente tenha uma percepção do todo. Então, esse movimento aqui, ele vai ter que chegar num limite, tá? Não existe um limite que possa ser estabelecido igual para todas as pessoas, porque as relações são diferentes, elas são singulares, tá? Essas pessoas têm momentos diferentes, aonde às vezes eu preciso me aproximar mais um pouco, sei lá, quando uma pessoa está doente e por alguma razão fica vulnerável, essa proximidade aumenta, mas ela é temporária. Logo que essa pessoa gera a autonomia dela de novo, entendeu? Tem que se voltar para um espaço, né, bom, entendeu? Aonde esse possa viver a partir do seu campo individual e esse também possa viver a partir do seu campo individual. Porque nós temos esse direito à individualidade. Isso é muito importante, ok? Então, isso aqui é negativo. Isso aqui também é negativo. Porque se a distância estiver muito grande, eu também não vou enxergar essa pessoa de frente. E eu vou dar muito espaço para muita coisa atravessar essa relação. Entendeu? E aí essa relação vai ficando cada vez mais difícil.
Não quer dizer que as pessoas não possam, por exemplo, viver essas relações adoecidas, neuróticas e até psicóticas até o fim da vida de cada um, entendeu? Porque a gente se acostuma até com aquilo que não devia. Essa é a complexidade humana. Complexidade não é uma coisa linda da gente ficar assim, tipo, vaidoso. Nossa, sou um ser complexo. Ok, você é complexo ao ponto de ter doença, ao ponto de fazer guerra, ao ponto de destruir a natureza, ao ponto de dizer que ama se a pessoa fizer algo para você. Quando ela não faz, você vai lá e mata. Não é isso que a gente vê todos os dias também? Então, complexidade também gera maior polaridade, ok? Bom, então existe sim, todo relacionamento precisa ter muito claro esses limites de espaço, porque aí essa relação é saudável, ok? Essa é a questão do dar e do receber. Agora a questão do dar e do receber, ela é mais um pouquinho complexa, a gente vai descer um pouquinho mais, para dizer o quê? Não é de qualquer jeito que eu dou, né, que eu faço um movimento a favor do outro. Porque eu preciso observar algumas coisas, eu preciso observar se essa pessoa tem como me recompensar. Porque se eu faço algo por ela muito maior do que ela é capaz de me recompensar, eu também quebro, por exemplo, o equilíbrio dessa relação. Aqui passa a ser, né, uma relação de dominação e submissão. Essa pessoa vai, às vezes, se esforçar de uma forma exagerada, que ela não deveria, para me recompensar e me devolver. E aí essa relação, ao invés de ficar saudável, ela também vai ser muito baseada em culpa, muito baseada em vergonha, em constrangimento, em sentimentos de inferioridade, entendeu? Então, isso não é certo. A gente precisa observar o que a gente vai entregar para o outro, como, em que momento e de que jeito. Isso faz parte da empatia, da responsabilidade dentro das relações, ok? Por quê? Se eu ofereço na medida certa, né, essa pessoa vai ficar confortável para me devolver. Isso não vai acontecer de uma forma difícil, vai acontecer de uma forma prazerosa, ok? Outra coisa que a gente precisa observar nas relações, não é só com relação ao que eu ofereço, é ao que eu recebo. Nós temos o direito de negar receber também coisas que, sei lá, você não vai me dar isso aqui agora, porque definitivamente eu não tenho como te recompensar. São os contratos que precisam ficar muito claros dentro das relações. Por um outro lado, aquele que recebe também tem que estar aberta para receber algo, porque tem muitas pessoas fechadas, tem muitas pessoas que entraram numa fantasia, que sabe-se lá como isso foi construído na experiência da vida, que só vale a pena se vier dela. Mas aí você não está vivendo uma relação, você está rompendo a possibilidade do afeto, porque a base do afeto é uma base de troca. A troca precisa ser justa, ela precisa ser honesta, ela precisa ser generosa, carinhosa, respeitosa, adequada, entendeu? Mas tem que ter uma troca. Porque se eu prescindir da troca nas relações, tipo, eu sou autossuficiente exageradamente, isso também não vai funcionar. Isso vai fazer com que as relações fiquem em desequilíbrio.